Esse ano nós vamos falar sobre rompendo limites. E é possível que você esteja no lugar certo hoje à noite, ao longo da sua vida. Talvez haja coisas que você tem se perguntado: por que eu não rompo? Por que eu estou em círculo? Porque há coisas que eu tento, mas eu fico aprisionado. Nossa igreja, cada ano o Espírito Santo nos dá uma direção, nos dá um norte. E esse ano nós vamos trabalhar com o tema Rompendo Limites. E hoje eu quero pensar nas bases para romper os limites, alargando a tenda. Alargando a tenda. Queria botar o versículo só para você lembrar, Isaías 54. Diz: alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Mas hoje eu quero pensar sobre essa parte em vermelho. Alargue o lugar da tua tenda. As tendências atuais da população brasileira, conforme o IBGE, é que a população evangélica vai crescer. Você já ouviu isso? Que até em 2032, os evangélicos serão mais de 50% a continuar crescendo do jeito que nós estamos. Porém, a grande preocupação é como será o berçário espiritual onde essas pessoas serão abrigadas. Como será o ambiente onde as pessoas que procuram o mundo evangélico serão cuidadas? Como será o ambiente dessas igrejas para cuidar de crianças, para cuidar de idosos, para cuidar de jovens e de adolescentes? Como será o ambiente espiritual para essas pessoas crescerem? E isso é o que fará toda a diferença entre todas as igrejas evangélicas. O que será dessa grande população que vai às igrejas com fome, com sede, querendo uma resposta, querendo encontrar uma solução? E eu queria dizer para você que a igreja que vai sobreviver nesse tempo é aquela igreja que irá crescer com saúde, maturidade, com transparência. Será aquela igreja que mantenha a sua simplicidade, o seu DNA, formatado pela palavra de Deus e fidelidade a ela. Fora disso, será mais uma religião, mais um movimento que vai passar e não vai deixar nenhum resultado. Por isso, esse ano, nós estamos pensando em romper limites, alargar a nossa tenda, fazer com que os nossos espaços sejam espaços tranquilos, sejam espaços favoráveis, sejam espaços seguros, que o espaço dessa igreja seja um ambiente de confiança, não de subterfúgio, que seus pastores sejam honestos com eles mesmos, sejam transparentes, que a sua liderança seja uma liderança confiável, que nós possamos crescer com bases, com estruturas sólidas, que a nossa tenda se alargue, mas se alargue com segurança e tranquilidade. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Por isso eu quero compartilhar com você alguns princípios para uma igreja que quer alargar a sua tenda. Pode passar. A primeira delas é que a igreja desse tempo presente precisa estabelecer vínculos com a igreja local. Você precisa ter vínculos com a igreja local. Paulo diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E há uma tendência desse tempo, pós-pandemia principalmente, de muita gente achar que eu posso ser um cristão em casa,
Eu posso ser um cristão online, eu posso ser um cristão ouvindo A, B ou C, eu posso ser um cristão seguindo um coach, mas conforme a palavra, todo cristão precisa ter um compromisso com a igreja local. Todo cristão precisa ter um compromisso sobre isso. Paulo diz que Jesus, ele ali é Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo sim, igreja sim. Não pode desassociar essas duas vertentes, meus irmãos. Cristo e a igreja estão intimamente ligados, e nós precisamos ter compromisso com a igreja. A verdadeira exaltação de Cristo, a verdadeira identidade da igreja acontece no ambiente, no dia a dia da igreja. Estava lendo um livro de um grande escritor chamado Bill Hybels, e ele tem um livro chamado Axiomas, e eu estou lendo, relendo esse livro, um livro muito bom, e lá tem um parágrafo, um capítulo, que ele diz: isso é a igreja, e ele vai listando o que ocorre nos bastidores de uma igreja. Então hoje eu estava vivendo esse dia agitado, e na minha cabeça vinha a palavra de Bill Hybels: isso é a igreja. Você está no culto, você está louvando, está adorando, mas tem outro chorando, tem outro lamentando, tem um no hospital, tem um na UTI, tem um acamado, tem aqueles que não vêm mais ao culto porque não podem, e você tem que ficar atento a eles todos. Isso é ser igreja. Isso é a igreja local, isso é a igreja de Jesus Cristo, isso é o corpo da igreja de Jesus Cristo, isso é que faz toda a diferença. Porque você não pode crescer, querido, deixa eu te falar, você não pode crescer em casa, porque você pode ter uma religião, mais disciplina, mas o corpo é aqui, nesse lugar, onde você aprende com as diferenças, onde você aprende a viver com os outros. Eu acho legal quando a igreja tem um programa, uma atividade como a de ontem, sem programa. Ali você só está convivendo, ali você só está ouvindo as pessoas, ali você só está rindo com as pessoas, e ali você pode ouvir o coração de cada um, a maneira espontânea de cada um, e isso é ser igreja de Jesus. Isso faz diferença, muita diferença na vida do corpo de Cristo. Então eu recomendo, como primeiro pilar de uma igreja que quer alargar a sua tenda, que quer crescer com saúde, que ela cresça como família. Jesus disse que ele é a videira, nós somos o ramo. E o ramo, se cortar da base da videira, ele morre. E a igreja sem Jesus, ela não existe. Jesus existe sem a igreja, mas nós não podemos existir sem Jesus. Por isso, tenha um compromisso com a sua igreja, ame a sua igreja, seja a igreja. Ela não é uma instituição diferente, você é a igreja de Jesus. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 7, e o verso 4, diz uma coisa muito interessante. Ele vem falando isso, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois vocês são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida de serviço a Deus. Paulo está dizendo que agora nós somos parte do corpo de Cristo. Você não vem à igreja, você é a igreja. Você vem ao templo da igreja, você é a igreja, você é parte da igreja. Onde está a Igreja Batista Reviver amanhã, segunda-feira? Está nas obras, está nos escritórios, está nos hospitais, está nos consultórios, está nas casas, está nas cozinhas, está nas salas, está tomando café, está andando. Isso é a igreja de Jesus. Isso é consciência de que nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Eu queria recomendar um segundo pilar para uma igreja que quer alargar a sua tenda. Primeiro é que eu faço parte dela. Eu sou a igreja. Tudo que nós fazemos aqui não é da instituição, é nossa responsabilidade. É por isso que nós fazemos muitas coisas grandes, porque nós nos juntamos como um corpo, e isso é realidade. Segunda coisa
que eu quero deixar para uma igreja que quer alargar a sua tenda é que ela deve crescer como um edifício que glorifique a Deus, que dê a glória ao Senhor, que dê honra ao Senhor. Paulo diz que a igreja, ela é como um edifício, irmão. Você não olha o edifício aqui no bairro do Marizal, você não olha só um pedaço do edifício, você vê o todo. Você passa aí na fachada da nossa igreja, você vê a fachada da igreja toda. Você não vê os pedaços. Por isso, como igreja de Jesus, nós somos parte do corpo. A parte externa não é mais importante do que a interna. Todos somos importantes nessa construção. Você só tem que se juntar a ela e fazer a sua parte. É a sua presença, é aquilo que você faz, aquilo que você pode servir no corpo. Isso faz toda a diferença. Vocês são como um edifício. Qual é o nosso alicerce? O alicerce nosso está na palavra, está no fundamento do ensino de Jesus, dos apóstolos. Nós somos uma igreja que é baseada no ensino da palavra. E é isso que nos dá sustentação ao longo de mais de 100 anos, porque ela está firmada na palavra. Isso faz toda a diferença, querido irmão. Por isso, nós devemos estar comprometidos com a igreja. É aqui que nós temos a oportunidade de viver, é aqui que nós temos a oportunidade de crescer, é aqui que nós temos a oportunidade de servir e viver uns com os outros, porque nós somos um edifício com base sólida, com estacas fortes, com fundamentos firmados na palavra do Senhor. Isso é que vai fazer essa igreja crescer para a glória de Deus Pai. Um terceiro fundamento é que ela é uma família de Deus. Eu gosto desse fundamento. Eu gosto disso aqui, que a igreja é a família de Deus. Irmãos, Efésios diz: vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Irmãos, toda igreja saudável, toda igreja que é firmada na palavra, ela tem que ter um forte veio de família. Ela tem que ter esse ambiente familiar, esse ambiente de paternidade, esse ambiente de irmandade, esse ambiente de companheirismo, até o ambiente de discórdia. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa estar em amor, unidos uns com os outros. Eu fico olhando as minhas 4 netinhas, elas são muito unidas, mas tem hora que elas tretam, elas brigam, elas se empurram, elas brigam, elas se arranham, elas caem, mas depois elas estão abraçadas, estão aprendendo a pedir perdão, elas estão aprendendo a se desculpar, e é nesse exercício que elas vão crescendo saudável. É a mesma coisa a família da igreja, é a mesma coisa. Não existe família perfeita, não existe família num quadradinho. Nós temos imperfeições, mas há um cabeça, há uma guia, há um orientador que é Jesus e sua palavra. Essa igreja é uma igreja família e eu torço que ela continue com esse aspecto de família. E nós temos um ministério que olha para a família. Esse ano nós vamos ter um pastor para a família. Eu vou consagrar o Nonato para ser pastor da família. Você sabia disso, né? Estou só esperando a data, Nonato. Nós vamos impor as mãos sobre você, para que você fique olhando o tempo todo para as famílias. Isso é bom. A igreja precisa ter um ambiente de saúde. Se ela quer alargar suas tendas, ela tem que alargar com tranquilidade, ela tem que alargar curando, restaurando, trazendo saúde, porque nós pertencemos, antes da nossa família, nós pertencemos à família de Deus. Nós somos parte da família de Deus. No dia do batismo aqui, eu fiquei muito emocionado, porque crianças batizadas, adolescentes sendo batizados, jovens sendo batizados, e adultos sendo batizados. Isso é uma família, irmãos. Isso é uma igreja que tem uma tenda firmada. Isso é uma igreja que tem uma base sólida. Isso é uma igreja que vai crescer equilibradamente para a glória de Deus Pai. Por isso, guarde no seu coração que a nossa igreja, ela vai crescer
sustentável, porque ela é uma igreja, é uma família de Deus, ela é uma família sustentada para a glória de Deus. E essa é a relação de Jesus e a igreja, é a relação de uma família. Como é que nós podemos viver sem viver na igreja? Como é que você pode viver sem estar na família de Deus, sem estar na igreja? Eu não sei se eu anotei uma frase que eu achei hoje à tarde, há muito tempo escrita nos meus papéis, mas é que ninguém pode amar a Cristo sem amar a igreja. E ninguém pode pertencer à igreja sem amar a Cristo. Isso é forte. Cristo sim, igreja sim. Como é que eu posso dizer, olha, eu amo a Cristo, mas eu não quero a igreja dele? Ei, se você não tem capacidade de andar com seus irmãos aqui na terra, como é que você vai ter capacidade de entrar na eternidade com eles e viver eternamente diante de Deus? É verdade que lá nossa natureza muda, é verdade que lá nós não temos mais ódio no coração, é verdade que lá nós não teremos mais dor, não teremos mais tristeza, não teremos mais a mente poluída que nós temos aqui, mas aqui é o exercício da fé, aqui é o lugar onde o Senhor está nos preparando para viver em família na eternidade. Creia nisso, irmão. Se você quer alargar a sua tenda, você precisa amar a igreja, você precisa amar a Jesus Cristo uns aos outros. Um outro pilar importantíssimo, estou pontuando hoje à noite os pilares que vão sustentar essa igreja ao longo deste ano de 2025. Uma igreja com uma tenda alargada, irmãos, ela vive a palavra. Ela não só conhece a palavra, mas ela vive a palavra. Hoje o maior problema dos evangélicos é que as pessoas ouvem uma coisa e vê outra coisa. Você mesmo já ouviu tanto isso no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Você já ouviu tanto lugar, pessoas dizendo, crente como aquele, eu quero distância. Mas eu queria desafiar você a entender que quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos vivendo a palavra, a nossa vida vai refletir exatamente aquilo que está na palavra. É por isso que Paulo diz aí em Hebreus, Paulo não, o autor aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é capaz de, é como uma espada afiada de dois lados, ela vai ao lugar mais fundo da alma e do espírito de uma pessoa. É a palavra que abre teu entendimento. Se um dia você decidir, olha, eu quero crer em Jesus, não creia porque o pastor falou, porque alguém falou, creia porque você abriu a Bíblia e examinou. A Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra que nos mantém no lugar seguro, é a palavra que nos mantém seguros, é ela que muda a nossa alma, é ela que transforma o nosso espírito, é ela que faz o nosso corpo ser entregue totalmente ao Senhor. A nossa principal fonte de autoridade está em Deus e sua palavra, irmãos. Se você fizer isso, se você for disciplinado a aprender a ter um quarto de escuta de qualidade, a ouvir Deus, a dizer, Deus fala comigo, cuida da minha alma, cuida do meu coração. E se você tiver coragem para ser transparente com Ele, você vai ter uma experiência não religiosa, mas você vai ter uma experiência sobrenatural do Espírito Santo de Deus na tua vida, querido irmão. Isso é poderoso demais. Isso é uma igreja com uma tenda alargada, é uma igreja que ela vai estar firmada naquilo que o Senhor tem dito para nós. Por isso que lá no Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É como se a Bíblia fosse aquela luz que me ilumina quando eu estou nos lugares escuros, quando eu estou em dúvida. É na palavra que eu vou encontrar esperança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para guiar os meus passos, luz que ilumina o meu caminho. Queridos, quando nós entendemos isso, você sai do nível
de pobreza espiritual. Quando nós entendemos isso, você sai do nível de dependência de internet, você sai do nível de dependência de A, B ou C, você passa a ter uma dependência direta do Espírito Santo, porque quando você está debruçado sobre a palavra, o Senhor traduz ao teu coração os sentimentos mais nobres que o Senhor tem na tua vida. E um último princípio que eu quero deixar com você é que a igreja de Jesus, ela não pode perder o desejo de levar o evangelho a outras pessoas. Nossa igreja é uma igreja em células, é uma igreja de relacionamento, é uma igreja que facilmente ela faz amizade com as pessoas. Eu não conheço muita gente que teve dificuldade de conviver nessa igreja, de achar um ambiente. Por quê? Eu não posso conhecer mais de 200 pessoas, 250, 300 pessoas. Um pastor sozinho, com 100 pessoas, ele já começa a ter dificuldade para visualizar todo mundo. A igreja em grupos pequenos, em grupos familiares, em grupos caseiros, ela distribui esse relacionamento. Antigamente, essa igreja era pastorcêntrica. Depois eu mudei, ela passou a ser cristocêntrica. E o Cristo passou a atuar na vida da liderança. Terminava o culto, eu tinha que ficar lá fora, despedindo o irmão. E eu ainda tinha a tarefa de saber se o irmão estava bem ou estava mal. E eu terminava o culto igual Moisés, cansado. Hoje termina o culto aqui, é aquele barulhão, porque cada líder conhece no mínimo 10, cada pessoa tem no mínimo 10 relacionamentos, e eles começam a se juntar. Cheguei sábado lá, a irmã responsável do sítio disse: pastor, eu não sei como é que vocês se organizam aqui nessa igreja. Vocês se organizam o quê? Adultos para ali? Eu disse: não se preocupe, eles vão se organizar naturalmente. Só deixa as mesas e as cadeiras. Cada um vai pegando sua mesa e cadeira. Daqui a pouco a senhora vai ver que está todo mundo organizado. E ela disse: é assim que é, assim que é. Porque é a convivência da célula. E depois ela disse: pastor, pô, não é que é assim mesmo? Estava todo mundo, quando chegou o líder da célula, o supervisor, daqui a pouco estava todo mundo organizado por conta dos relacionamentos, querido. Porque a igreja, ela vive assim, ela é uma igreja que facilmente se organiza. E ela ficou impressionada, disse: não precisa organizar, não organize nada. Deixa as toalhas lá, deixa as mesas lá, deixa a churrasqueira lá, que até a churrasqueira está vindo aí. E então foi um negócio assim impressionante. E isso não é por acaso, é resultado dos relacionamentos. Você crê nisso? Diga amém. Diga amém. Você sabe que é assim que funciona a igreja. É assim que funciona uma igreja em célula. Então nós temos que ter paixão pelas pessoas. De onde vem essa força? De onde vem essa capacitação da nossa liderança? De onde vem o desejo que nós temos de ganhar pessoas para Jesus, irmãos? Vem da autoridade que nos foi dada pelo Espírito Santo. Vocês vão receber poder e vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os lugares distantes da terra. Essa autoridade, querido, está derramada sobre a igreja de Jesus. Essa autoridade está sobre você. É por isso que amar pessoas, cuidar de pessoas, é um privilégio, é um dom, é uma capacitação que o Espírito Santo dá a você. Eu queria desafiar você essa noite a colocar dentro de você o desejo de que nós alargaremos as nossas tendas, mas nós alargaremos com segurança, como uma igreja de família, como uma igreja da palavra, como uma igreja de relacionamento, como uma igreja verdadeira, uma igreja transparente, uma igreja que tem problemas, sim, nós temos problemas, uma igreja que tem necessidade, sim, nós temos necessidade, mas uma igreja que confia no Senhor,
Uma igreja que, acima de todas as coisas, ela crê que que Jesus é a cabeça da igreja e que nós somos membros desse corpo em Cristo Jesus. Nós vamos alargar nossas tendas com famílias curadas. Nós vamos alargar nossas tendas com estudo sistemático da palavra do Senhor. A partir de fevereiro, volta nessa igreja a cultura do estudo bíblico pela manhã. A partir do dia 9, eu já tenho a data, nós vamos avisar você. Todo mundo vai ser chamado para estudar a Bíblia junto, de 9 a 10 da manhã. E depois você vem para um culto de encerramento aqui em cima, um culto de ensino também. E as nossas manhãs não serão as mesmas a partir desse ano de 2025, porque nós vamos voltar para a palavra, nós vamos voltar para receber a unção que o Espírito Santo tem prometido à sua igreja. Eu queria convidar você para ficar em pé, para a gente orar nessa noite.